As bactérias são encontradas por toda parte. Na pele, na mucosa, no trato intestinal do ser humano. Muitas bactérias são maléficas, mas outras são benéficas para o homem, que por sua vez é fonte de nutriente e proteção para essas bactérias. Todo ser vivo tende a se adaptar, só que as gerações de alguns desses seres vivos demoram muito para passar, para elas se reproduzirem. E então, muito tempo para passar essas modificações genéticas de adaptação para a próxima geração. Que é uma coisa que não acontece com as bactérias. Com as bactérias, elas têm um curto tempo para se multiplicar. Minutos ou horas. Elas podem responder rapidamente às mudanças do ambiente. Aí, muitas gerações podem se desenvolver num curto espaço de tempo. E isso torna elas muito adaptáveis a qualquer obstáculo que se impõe a sua existência. Isso inclui os antibióticos. Então, a resistência aos antibióticos é desenvolvida pela habilidade das bactérias de se adaptar. Assim, o uso indiscriminado de antibióticos acaba selecionando as bactérias mais adaptáveis, com predisposição para desenvolver mecanismos de adaptação. E com isso, a resistência das bactérias contra os antibióticos se tornou um problema mundial de saúde pública. Ela é uma inevitável consequência do uso indiscriminado dos antibióticos. Hoje em dia, existem 3 forças principais que estão envolvidas nas infecções hospitalares. A primeira força é o uso excessivo de antibióticos. A segunda força é que muitos profissionais de saúde falham em não adotar as medidas básicas de controle de infecção hospitalar, como, por exemplo, a lavagem correta das mãos. A terceira é o fato dos pacientes hospitalizados terem um sistema imune muito comprometido, muito debilitado, sendo então um terreno fértil para a evolução dessas bactérias. Então, as infecções por catéter venoso. Pontos importantes sobre a infecção associada ao catéter venoso. O catéter venoso é uma garantia de acesso venoso de longa duração para os médicos, para os enfermeiros, para poder cuidar desse paciente. O problema é que o catéter rompe a integridade da pele, abrindo as portas para a infecção, como as bactérias e os fungos. E então a infecção pode se disseminar para a corrente sanguínea, acarretando alterações hemodinâmicas e disfunções orgânicas, tipo a sepse grave, que muitas vezes resulta até no óbito do paciente. Aproximadamente 90% de todas as infecções da corrente sanguínea acontecem por causa dos catéteres venosos. Então é necessário uma meta de intervenção. Uma forma de prevenir infecções de corrente sanguínea associada ao catéter venoso, que seria através de uma implantação de alguns componentes de assistência ao trabalho dos médicos, dos enfermeiros e todos esses envolvidos com os cuidados com o paciente. Indicadores são necessários para o processo de desempenho ser vigiado adequadamente todo o tempo, para prevenir a infecção associada a esse catéter venoso. Este indicador de avaliação interna do hospital deve avaliar a higienização das mãos, precaução máxima de barreira, antissepsia com a clorexidina, a escolha de um sítio adequado para a instalação do catéter e
reavaliação diária desse catéter no paciente. E então, programas para prevenção de infecção associada ao catéter. A prevenção de infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter se resume em aplicar as medidas de prevenção que são focadas na passagem do catéter, na sua manipulação e na monitorização da retirada desse catéter. A higienização das mãos é um dos pontos mais importantes. Durante o cuidado com o catéter, a gente deve fazer e refazer a higienização das mãos, como antes e após a manipulação do sítio de inserção e na inserção, na troca e no reparo quando for fazer esse curativo. E as precauções máximas de barreira. É a aplicação das normas de higiene das mãos, utilização de gorros, aventais e luvas estéreis. O gorro deve cobrir completamente os cabelos e a máscara deve estar bem ajustada sobre o nariz e a boca. Cobrir o paciente sempre da cabeça aos pés com campo estéreo, deixando apenas uma pequena abertura no local onde o profissional for fazer a inserção desse catéter. Antisepsia com clorexidina. A antisepsia da pele com clorexidina demonstrou ser mais eficaz do que outros agentes antissépticos, como as soluções de povidina e até mesmo o álcool, que ainda é muito usado. E outra coisa que temos que fazer diariamente é a reavaliação da necessidade de manutenção desse catéter. A reavaliação diária da necessidade de manutenção do catéter previne perda de tempo desnecessária com a remoção. Muitas vezes o catéter permanece locado somente para promover um acesso confiável. Só que está claro que o risco de infecção aumenta com o tempo. Quanto mais aquele catéter ficar ali, mais vai ser o risco de infecção. Só que, no entanto, a substituição desse catéter só aumenta a chance da infecção. Então, os guidelines apontam que não é necessário trocar o catéter, a não ser que exista alguma evidência de alguma aplicação local, que seja uma infecção sistêmica ou algo assim. Do contrário, é melhor correr o risco que, mesmo que a infecção tenda a acontecer com um longo período desse catéter no paciente, trocar esse catéter também é muito perigoso. Então, é isso aí. Muito obrigado. E até mais.